Deus tem coisas grandes para fazer. Se você crê, toma posse aí em nome de Jesus, amém? Eu queria fazer então a abertura deste culto, compartilhando com vocês no livro de Salmos, capítulo 100, onde a palavra do Senhor nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Você está diante do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e a colocar o teu coração com júbilo diante da presença dEle, porque foi Ele quem te conduziu até este lugar. É para Ele que nós vamos entregar a nossa melhor adoração. O nosso culto é para o Senhor. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos, a reclinar a sua cabeça e a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Queremos nos render diante de Ti, Senhor. Pai, vem trazendo um renovo em nossas mentes, para que possamos sair, Senhor, do raso, para que possamos sair daquilo que nos limita, Pai, para experimentarmos algo novo, para que possamos experimentar, Senhor, aquilo que Tu tens de mais precioso para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos consagramos, nós entregamos a Ti esse momento. Nós queremos levantar as nossas mãos aos céus em rendição a Ti, Pai, nessa noite, em agradecimento, em júbilo, porque até aqui o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa casa, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Graças nós Te damos, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda voz, Senhor, contrária à Tua palavra, em nome de Jesus. Todo espírito contrário a Ti, Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Vem com os Teus anjos sobre este lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você tem um Deus que é contigo, um Pai que está contigo. Ele nunca irá te abandonar. Somos nós que saímos da presença dEle, mas Ele nunca desistiu de você, Ele nunca desistirá de você. E só em saber disso já é motivo suficiente para eu chorar na presença dEle, para eu gritar e dizer: Senhor, eu Te amo, obrigada. Aleluia. Nós Te adoramos, Abba. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Pode declarar isso: eu tenho um Deus, aleluia, que não vai deixar. Ele é contigo. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, nós cremos num Deus, nós temos um Pai que a todo momento está ao nosso lado. E não importa qual seja a estação do ano, não importa qual seja o momento que você esteja vivendo ou que você venha viver, Ele está contigo, Ele está ao teu lado a todo tempo. Eu quero dizer a você, querido, que aquilo que o Senhor colocou dentro de você não sofrerá interferências por conta das circunstâncias. Não importa qual seja o cenário, não importa quais sejam as notícias, as más palavras, aquilo que você tem ouvido de pior. Não importa, quando nós somos firmados na palavra de Deus, quando nós temos o Senhor como Senhor de nossas vidas, a nossa rocha, aquele que é o nosso escudo e proteção, a nossa fortaleza, nós não iremos temer. Por mais que você venha chorar uma noite inteira, eu quero dizer para você, a alegria, ela virá pela manhã. Você crê nisso? Adore ao Senhor. Oh, sim, Pai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, eu me alegrarei, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode declarar isso com fé. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, eu me alegrarei. Você pode aplaudir ao Senhor. Sim, Senhor, nós celebramos a Ti. Não importa as circunstâncias, não importa. Nós celebramos porque o Senhor é conosco. Você possa pedir por mais do Senhor, para que a tua fé seja ampliada. Peça para Ele, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu preciso de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor. Menos de mim.
possa pedir por mais dele. Vontade própria, Senhor, aquilo que são os nossos desejos, Pai, para cumprir o Teu propósito sobre a terra. Nós queremos nos diminuir para que o Senhor venha aparecer, para que o Senhor venha, Senhor, ser o fundamento de todas as coisas em minha vida. Eu quero negar a mim mesmo, Senhor. Sabemos que sem Ti, sem o Teu Espírito Santo, nós somos maus, nós somos cruéis, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa boa, Senhor, sobre a face da terra, sem o Teu amor, sem a Tua glória, sem a Tua misericórdia, sem o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que o Senhor tem prazer em estar perto, aqueles que o Senhor tem prazer, Senhor, em habitar. Queremos ser a Tua casa favorita, queremos ser a Tua habitação sobre a terra, para que o Senhor venha aparecer, para que o Senhor venha reinar, para que a Tua glória seja manifesta, Senhor. Eu quero me redimir, eu quero, Senhor, me diminuir, para que a Tua glória apareça através de mim, Senhor. Não tem nada a ver comigo, Pai, mas é contigo. Aleluia. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra, aquele que irá carregar a essência, aquele que irá carregar a presença da glória de Deus. Sim, somos vasos de barro, somos nada. O que te faz precioso é o que está dentro de você. É o que está dentro de você, o que te faz valioso e precioso. Não é a tua roupa de marca, não são as tuas joias, não é os bens que você possui, mas é Ele que está dentro de você. É isso que te faz valioso. É a glória dEle que habita dentro de você. Oh, por isso nós queremos declarar mais uma vez que Ele cresça, que Ele cresça. Infinita humildade,
Que o Senhor possa encontrar neste lugar verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar neste lugar corações rendidos a Ti, que Te amam de fato. Sim, Pai. Te damos liberdade neste lugar, Espírito Santo. Tu és lindo. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e fidelidade. Tu és tão lindo, Senhor. Tu és incomparável. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus. Oh, é pra Ele. Você pode declarar o quanto Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glórias,
declarar isso? Olhar na face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me Abras comportas dos céus, vai chover. Abra as comportas dos céus, vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus, vai Se pedimos, Se pedimos, Jesus virá. e como chuva, Como chuva, Ele descerá. Ele descerá. Se pedimos, Jesus virá. E como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá. E como chuva, descerá. E se pedimos, Jesus virá. E como chuva, descerá. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus, vai chover, vai chover. Abre as comportas dos Aleluia, Espírito Santo. Te pedimos chuva, Senhor.
chuva da tua graça, da tua presença no nosso meio, Espírito Santo. Faz chover nesse lugar, Senhor. Faz chover com teu amor, Pai. Que nós possamos nos sentir amados essa noite, Senhor. Que nós possamos nos sentir aceitos essa noite, Senhor. Que nós possamos entender que não é pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor fez. Não é pelo que entregamos, é porque o Senhor entregou primeiro, Senhor. É pelo que o Senhor nos amou primeiro, estamos aqui, Pai. Muitas vezes enxergamos o evangelho do homem correndo para Deus, mas quando abrimos as Escrituras, Senhor, nós vemos um Deus que corre em direção do homem, Senhor, para o buscar, para o resgatar, Senhor, para o dizer: eu te amo, eu te aceitei, eu entreguei o meu filho por você. Nada que você faça, nada que você entregue pode suprir ou possa pagar aquilo que eu já fiz. Se sinta aceito essa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, Espírito Santo. E o Senhor foi mandado a nós para nos ensinar todas as coisas. O Senhor tem nos ensinado a fé, a acreditar, a perseverar, Senhor. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai. Mas quantas coisas ainda não permitimos que o Senhor nos ensine. Quantas coisas ainda fechamos o nosso coração, Pai. Por isso faz chover com teu amor nesse lugar, Espírito Santo. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover, Espírito Santo. Faz chover, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem com os teus braços de amor sobre a tua noiva, Senhor. Faz chover nesse lugar, Senhor. Nós queremos receber o teu Senhor. Abre as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedimos, Jesus virá, e como chuva vem como aquela chuva que não pode ser controlada, Senhor. Vem como aquela chuva que não pode ser controlada, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. abre as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abre as comportas. Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra com você hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. O pastor falou aqui de Coríntios também, de Paulo, né? E eu acredito nisso como uma confirmação daquilo que nós precisamos hoje compartilhar com os irmãos, de algo que Deus deseja ministrar em nossos corações nessa noite. 2 Coríntios, no capítulo 12. E eu queria ler aqui a partir do versículo 7. O texto diz assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Diz assim: foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes eu orei, eu roguei ao Senhor que Ele tirasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco,
é aí que eu sou forte. Uau! Paulo, um fariseu, um homem dotado de conhecimento, estudioso, poderoso, respeitado e temido por muitos cristãos. Este era o apóstolo Paulo. Depois que ele teve um encontro com o Senhor, depois que o Senhor tocou na vida dele, ele se transformou em um cristão pobre, desprezado, miserável, tido como louco e perseguido por todos aqueles que um dia respeitavam ele. Ele passou a ser perseguido por todos aqueles que um dia respeitavam ele. Este era esse homem. Diante dessa transformação que ele viveu, a conclusão que nós poderíamos hoje ter da vida de Paulo era: depois que ele conheceu Jesus, a vida dele piorou. E não foi pouco, foi muito. Um homem que era respeitado, temido, influente, agora desprezado, visto como louco, perseguido, piorou. Mas para ele isso não importava. O fato de agora passar a ser perseguido, para ele não mudava nada, porque Paulo, ele tinha uma visão espiritual daquilo que ele estava vivendo. Paulo fazia uma leitura espiritual daquilo que ele havia conhecido, daquilo que ele havia experimentado. Eu queria compartilhar com você, lá em Filipenses, no capítulo 3, olha o que esse homem diz. A partir do versículo 4, eu vou ler aqui na minha tradução, você pode acompanhar aqui no Data Show. Mas olha o que ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Isso é ele falando. Quando ele diz assim, para confiar na carne, é para confiar na sua própria competência, nas suas próprias habilidades. Ele diz assim: eu tinha muito mais razões para isso. Fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Algumas traduções dizem hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, renunciei tudo, e eu as considero como escória, e algumas traduções diz, e eu considero tudo isso como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, me tornando como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o coração desse homem. Olha a exposição daquilo que ele cria, daquilo que ele vivia. Ele disse assim: se eu tivesse que considerar as minhas habilidades, os recursos que eu tinha, a influência que eu tinha todas as justificativas para viver nesse lugar, para confiar na minha carne, mas eu considerei tudo isso como esterco, como nada. A influência que eu tinha não valia nada diante dele. Os recursos que eu tinha não valiam nada diante dele, porque quando eu conhecia Cristo, era exatamente nesse lugar que eu queria estar, para que eu pudesse estar vivendo nele e ele em mim.
irmãos, como nós somos pequenos, como nós somos limitados, como nós usamos bengalas para justificar as nossas debilidades, as nossas mazelas, a nossa falta de fé, a nossa falta de temor, a nossa falta de reverência a Deus. Diante das pequenas tempestades, nós já nos amedrontamos, nós já recuamos, nós já desistimos. Qualquer topadinha é o suficiente para a gente dizer assim: para mim não dá mais, chega. Isso é pesado demais para mim. Agora você vê um homem que tinha tudo o que qualquer um desejava ter, renunciar tudo isso por amor a Cristo, dizendo assim: o que eu preciso está nele e ele é suficiente para mim. Agora, a pergunta que não quer calar, irmão, quando eu leio um texto como esse, quando eu vejo um relato de um homem de Deus como esse, é: qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo que esse homem tinha para suportar tudo que ele suportou, para renunciar tudo que ele renunciou, para viver em Cristo de uma maneira tão intensa, tão verdadeira, a ponto de tomar as decisões que tomou, de se submeter ao que se submeteu? Irmãos, a lei dizia que aqueles que eram presos podiam sofrer açoites, 40 açoites. Sabe o que eles faziam com Paulo? Eles davam nele 39 açoites, para poder depois dar mais 39, e depois mais 39, porque se eles fizessem isso 40 vezes, eles não podiam mais açoitá-lo. Uma vez ele entrou numa cidade para pregar o evangelho, bateram tanto nele, e alguns teólogos dizem que ele estava em estado de coma, porque o texto diz que deram por morto, levaram ele como morto e jogaram para fora da cidade, porque ele estava pregando o evangelho. Ele não precisava disso, a vida dele já estava boa, ele já tinha alcançado a estabilidade social, financeira, familiar, não sei, mas já estava bem, ele não precisava de mais, e ele deixou tudo isso de lado para viver a vontade do Senhor. O que nós estamos dispostos a deixar para que a vontade do Senhor prevaleça em nós? Irmão, deixa eu dizer para você que às vezes nós não estamos dispostos a deixar um programa de televisão para ouvir a Cristo. Nós não estamos dispostos a deixar o jogo de futebol para ouvir o que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Porque o que nos satisfaz é alimentar a nossa carne, mas o espírito, ele está sedento, ele está morrendo, e tudo que nós precisamos é alimentar o espírito, porque se o teu espírito está forte, a sua carne, por mais que ela esteja sofrida, fraca, o Senhor revigora os teus músculos. Qual era o segredo dele para que ele pudesse viver neste lugar? Porque, irmãos, ele não se abalava com coisas ruins. E quando você lê a história dele em todas as cartas que ele escreveu, você não vê ele dizendo assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tudo isso e eu vou voltar para minha casa, aonde eu estava muito melhor. Não, ele muitas vezes, ele preso como foi, ele escrevia cartas para as igrejas, encorajando as igrejas, que ele mesmo iniciou, preso, um homem preso fisicamente, escrevendo cartas que anunciavam libertação para aqueles que, embora não estavam presos fisicamente, estavam espiritualmente.
Só quem já foi liberto espiritualmente não se limita com os lugares, continua crendo naquilo que carrega. Este era o apóstolo Paulo. Ele não parava nas notícias ruins. Paulo dependia de Deus. Esse era o segredo dele. Eu não dependo das minhas capacidades, eu não dependo da minha conta bancária, eu não dependo de pessoas, eu dependo de Deus. Aquilo que te move é aquilo que tem poder para te parar. Se o que te move são as pessoas, se as pessoas param, você para junto com elas. Se o que te move é o seu dinheiro, quando o seu dinheiro acaba, você para. Você entra em desespero, você entra em depressão, tudo aquilo que te move é o que tem poder para te parar. Se é Deus que te move, Deus não para, Ele é eterno, então você vai continuar sempre. Porque o seu coração está no céu, naquilo que é eterno. E ele aprendeu a depender de Deus. Nós estamos iniciando um novo tempo. Amém, irmãos? É um ano novo, é um novo ciclo. E não pense você que se você continuar com as mesmas atitudes que você teve até agora, você vai viver algo novo. Você só vai conseguir viver algo novo tendo atitudes diferentes. E nessa noite esse é um bom conselho para você. Olhando para a vida de Paulo, aprenda a depender de Deus. Faça desse ano um ano diferente. Diga para você mesmo diante de Deus: Senhor, eu quero depender de Ti, só de Ti. Eu quero que o Senhor seja o fundamento da minha vida, o meu lugar seguro, o meu lugar de proteção. Amém, meu irmão? Diga: eu preciso aprender a depender de Deus. Olha o que Paulo disse uma certa vez em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo no corpo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Eu aprendi a depender dEle em tudo e em todo o tempo, em qualquer circunstância. Paulo aprendeu a depender de Deus em tudo. E quando nós olhamos para esse texto de 2 Coríntios, do capítulo 12, nós podemos aprender aqui, eu queria compartilhar isso com você. Algumas coisas que nos fazem aprender a depender de Deus. Dentro desse texto que nós lemos aqui, de 2 Coríntios, no capítulo 12. E a primeira está no versículo 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios, diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, por aquilo que Deus estava fazendo em mim, para aquilo que Deus estava me mostrando, para que eu não me achasse mais do que eu era, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Os espinhos te levam a depender de Deus. Você recebe isso, não? Os espinhos te levam a depender de Deus. As lutas que nós enfrentamos, os momentos difíceis que nós precisamos ultrapassar durante a nossa vida, são como espinhos. E enquanto nós estivermos na terra, irmãos, essa é uma boa notícia para quem não sabe, nós vamos ter guerras sim, nós vamos ter lutas sim. A gente gosta muito de promessa, né? Tem uma promessa do Senhor que já foi revelada para nós: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. O Senhor está dizendo: se eu conseguir, você também pode.
Os espinhos nos levam a depender de Deus. Sabe que muitas vezes nós nos ferimos por conta própria também, e acabamos sofrendo as consequências dos nossos erros e decisões. Mas a palavra do Senhor diz que a tristeza, segundo Deus, gera em nós arrependimento. Os espinhos que às vezes nós precisamos sentir na nossa carne nos fazem depender de Deus, porque são eles que nos levam a desejar a presença do Senhor. Não vai, irmão, me dizer que não foram os momentos de dificuldade que te fizeram buscar com mais intensidade as coisas de Deus. Por isso é necessário os espinhos. Por isso é necessário os momentos que a gente se sente assim, e agora para onde é que eu corro? E agora o que é que eu faço? E aí vem aquela confirmação no Espírito dizendo: ora, busca Deus. E a gente diz assim: meu Deus, me ajuda. Esse aí é o momento do desfibrilador, né? Você já está morrendo, e aí vem o choque e você lembra dele, te traz a vida de novo, e você: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Ele diz: vamos nessa, nós estamos juntos. São os espinhos que te fazem lembrar que você não pode nada por você mesmo, que tudo que você alcançar por você mesmo pode acabar lá na frente, tem prazo de validade, mas tudo aquilo que você alcança no Senhor não acaba, porque tudo que Ele te dá é seu e ninguém pode tirar. Por mais que desejam, por mais que anseiem por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, ninguém pode tocar nisso, ninguém pode parar isso, porque se é o Senhor que está fazendo, irmão, ninguém consegue parar o mover de Deus na sua vida. Mas você só vai compreender isso se você aceitar entrar neste lugar de dependência. Aprenda a depender do Senhor. 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Diga: eu preciso aprender a depender de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. O pecado também é como um espinho para a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Então o pecado também é como um espinho para a humanidade. Mas Mateus 27, 28 e 29 diz assim: uma boa notícia, que Jesus levou os espinhos com Ele na cruz. O texto diz: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho e fixaram nele uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão, e algumas traduções dizem uma cana, e se ajoelhando diante dele, zombavam dizendo: salve o rei dos judeus. O espinho que era para fazer você sofrer para a morte, o Senhor levou sobre ele na cruz. Mas o espinho que é para gerar em você dependência, esse Ele não vai tirar, porque te mantém sempre nele, te faz depender sempre dele, te faz olhar para Ele, para que você nunca se ache além daquilo que você realmente é, para que você nunca pense de você mais do que realmente você é. Irmão, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós seríamos maus, mais do que nós já somos. Nós não iríamos prestar de verdade, isso ia ficar escrachado em nós, por causa do temor que nós temos ao Senhor e por causa do Espírito Santo que habita em nós.
a gente às vezes tem que dar uma voz de comando para a nossa carne, para dizer para ela assim: fica quieto agora, para agora, porque a nossa vontade, irmão, ela é mal. Se nós agirmos na nossa carnalidade, humanidade, sem a presença de Deus, a gente só vai querer fazer coisa errada. Que bom que o amor do Senhor nos alcançou. Amém? Que bom que nós somos conquistados por esse amor. E glória a Deus por isso. E o texto continua dizendo em 2 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, versículo 8: 3 vezes eu orei ao Senhor, eu roguei ao Senhor que Ele tirasse de mim. A oração nos leva a depender de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: Deus, Ele respondeu à oração de Paulo? Quando Paulo disse assim: orei 3 vezes ao Senhor que Ele tirasse de mim esse espinho. Deus, Ele respondeu à oração de Paulo? Sim. Talvez não da forma que Paulo esperava, mas Ele respondeu. Agora o que nós precisamos aprender, irmãos, é que o não de Deus para nós é como se fosse um sim. Que nós devemos receber o não de Deus, não como reprovação, mas como proteção. Quando o Senhor diz não para você, não é porque você não é merecedor daquilo que você pede, não é porque você não é digno daquilo que o seu coração anseia, é porque não é o tempo de você receber aquilo, porque não é o momento de que aquilo aconteça, seja feito, ainda não. O não de Deus não é para reprovar você, é para proteger você. Agora a oração te faz depender de Deus. Por que o Senhor quer que oramos? Para que a gente saiba que quando Ele faz, é Ele que está fazendo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele conhece o nosso coração. Mateus diz que a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Pai, que já conhece nosso coração secreto. Ele já sabe o que a gente deseja e anseia antes mesmo de abrir a boca. E por que então que eu tenho que abrir a boca e orar? Porque se você não ora e as coisas acontecem, você vai querer a glória para você. É simples assim. Você vai bater no peito e vai dizer: olha, eu não te falei, eu sou o cara. Eu falei que eu ia fazer, eu fiz, deu certo. Nós temos essa inclinação para receber a glória para nós. Nós gostamos dos aplausos, do reconhecimento dos outros. Por isso o Senhor deseja que sejamos dependentes dEle na oração. Porque você ora e os céus se movem. O Senhor ouve a oração. Cuide com o que você tem pedido ao Senhor. Porque Ele pode fazer a qualquer momento. Amém? Estamos, irmãos, começando esse ano de 2022. Que você possa experimentar os cuidados de Deus na sua vida, neste lugar de dependência. Posso ouvir o outro amém, mãe? Amém? Me ajuda. O Senhor deseja de nós esse coração. Sabe, irmãos, de as pessoas poderem olhar para você e dizer assim: nossa, como é lindo ver um coração de alguém que depende de Deus, mesmo sendo quem é, mesmo tendo as condições que tem, mesmo podendo acessar coisas que pessoas comuns às vezes não conseguem. Ele decidiu ter um coração dependente do Senhor. Ele decidiu renunciar tudo aquilo que o mundo anseia, deseja, por amor a Cristo. E essas são as evidências de alguém que depende de Deus.
Um dos motivos pelos quais nós temos que enfrentar algumas dificuldades, alguns espinhos, é que esses momentos de insegurança nos levam para a oração. Antes de ser preso pelos soldados, Jesus orou. Jesus em todos os momentos mostrava um coração que dependia do Pai. Ele sempre dizia: eu e o Pai somos um. Ele chamava os discípulos: vem comigo, vamos orar. Ele subia para o monte para falar com o Pai. Mesmo sendo quem era, mesmo tendo nele todo poder e autoridade para fazer o que bem entendesse, a qualquer momento, ele mostrava o que era ter um coração dependente do Pai. Ele orava. Era um homem com as suas limitações, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tinha os mesmos anseios, sentimentos que nós seres humanos também tínhamos. Mas ele mostrou em todo o tempo o que era ter um coração dependente. Ele mostrou que era possível viver em meio às pessoas comuns e continuar com o coração dependendo do Pai. Então nós não podemos trazer isso como uma justificativa. É impossível. Não, irmão, é possível. Tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 41 fala isso, diz assim: ele se afastou dos discípulos uma pequena distância, se ajoelhou e começou a orar, e a oração dele era assim, ó: Pai, se o Senhor quiser afastar de mim este cálice, por favor faça isso, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sou dependente de ti, Pai, não é o contrário. Eu não estou aqui colocando você, Pai, num canto, espremendo você e exigindo de você coisas, porque eu entendi que eu dependo de ti e a tua vontade é soberana minha, é melhor do que a minha. E que bom, irmão, saber que a vontade de Deus prevaleceu, senão nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Reunidos, ouvindo essa palavra, glorificando o nome dEle. Jesus, Ele sofreu sim, por um breve momento, porque era necessário para que se cumprisse um propósito. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, trazendo perdão, cura, libertação, salvação, restauração. Amém, irmãos? E isso só foi possível porque ele dependeu do Pai em todos os momentos. Nós devemos, assim como Jesus, estar dispostos a ouvir e a obedecer. Qualquer resposta que o Senhor venha nos dar diante das orações que fazemos, isso é dependência. Você já viu uma criança pequena, quando nasce, fazer a sua própria mamadeira, trocar a sua própria fralda? Já viu isso? Não? Isso não existe, mano. Isso é doideira, é loucura. Uma criança, ela precisa de alguém que cuide dela, que dê o alimento para ela no horário certo, que dê o banho, que troque a fralda. Eu fiz muito isso, né? Não foi pouco, né? Eu e a Janine fizemos bastante isso. Pensa na quantidade de fralda, irmão, que eu trocava. Já era uma máquina. Já tinha até uma linha de produção lá em casa. Janine pegava uma, já fazia uma parte, dava para mim, eu fazia outra, entregava para a sogra, pegava outra, era uma linha de produção já. Por quê? Porque elas dependiam de nós, elas dependem de nós. Eram crianças, elas não sabiam fazer nada. E elas começaram a partir de um momento mostrar que dependiam de nós. Sabe quando? Quando elas começaram a aprender a falar, elas pediam comida. Água, gá. Elas falavam gá. E a gente já sabia que era água, porque elas não sabiam ir até a torneira, até a geladeira, pegar água e tomar água. Elas dependiam de nós para tudo isso. E elas estão crescendo
Mas a dependência dos pais continua. Elas continuam dependendo de nós. Nós é que muitas vezes, quando chegamos a um certo nível de crescimento, nos tornamos independentes. Assim nós nos classificamos. Não preciso mais dos meus pais. Você decidiu isso. Porque se você tiver um coração dependente, você pode continuar ouvindo conselhos dos seus pais, que te amam, que te respeitam, que querem o melhor para você. Você está entendendo isso? Você pode constituir família, você pode ter filhos, mas continuar com um coração que respeita o conselho dos mais velhos. E nós muitas vezes trazemos isso, essa cultura de independência para a nossa vida com Deus. E sabe o que nós estamos mostrando com isso? Que nos achamos melhores do que Ele. Que às vezes as ideias de Jesus para mim são caretas demais. Eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer melhor. E aí nós começamos numa loucura desenfreada, num erro que só cresce cada vez mais, num abismo que nos divide e nos separa cada vez mais dele. Então, meu irmão, esse tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de voltar para um lugar de dependência, de olhar para Jesus como pai e dizer assim: Pai, eu estou com fome, Pai, eu me sujei, eu preciso trocar as minhas roupas. Reconheça a sua fome, reconheça a sujeira do pecado. O Senhor quer nos trazer para um lugar de dependência. Ele anseia cuidar de você, mas você insiste em se achar bom demais para isso, porque talvez isso, dentro do seu conceito, demonstra fraqueza. O teu orgulho não te deixa se prostrar diante do Senhor, chorar na presença do Senhor. Homem de dura cerviz não consegue mais se reclinar como um sinal de pequenez diante de Deus. Diga: eu preciso depender do Senhor. E o Senhor respondeu a oração de Paulo e ele disse: a minha graça te basta, é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a conclusão de Paulo é: então eu vou me gloriar ainda mais nas minhas fraquezas, porque é nesse lugar que o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. É quando eu me sinto dependente dele, é quando eu grito para ele dizendo assim: Senhor, corre que eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou suportando o que eu estou sentindo, tira de mim, Senhor, esse sentimento. Traz, Senhor, alguém para me estender a mão agora, Senhor. Isso é dependência. Não confunda isso com ser mimado. Não é ser mimado. Mimado é quando você deixa de depender de Deus para depender das pessoas, achando que as pessoas podem fazer na sua vida aquilo que só Deus é capaz de fazer, e você acaba se tornando dependente dos outros. Por isso que nós vimos hoje uma quantidade enorme de pessoas com corações dilacerados, frustradas, decepcionadas, porque esperaram tanto, confiaram tanto nos outros, aquilo que só Deus era capaz de fazer. E o Senhor nessa noite está querendo restituir esse coração dependente dele, só dele. Você deseja isso? Irmãos, nessa noite nós estamos aqui colocando na mesa um alimento sólido para você. Você pode decidir se sentar nessa mesa hoje e se alimentar disso,
e sair satisfeito, sabe, com seu espírito alimentado e decidido a depender do Senhor nessa noite. Amanhã é segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. E se você não tomar nenhuma decisão, tudo vai continuar como foi 2021, 2020, 2019. Nada vai mudar na tua vida. Os dias mudam, os anos mudam, mas se o teu coração não estiver diante do Senhor, numa atitude de dependência, tudo vai ser igual. Não espere que as lutas vão parar. Não espere que as guerras vão cessar. Não é isso que eu estou falando. Mas é que se você tiver um coração decidido a depender do Senhor, a tua postura diante dos dias difíceis vai ser diferente. Você está entendendo isso? Não é assim, agora eu vou depender de Deus e não vai ter mais dia difícil. Não é isso, os dias difíceis vão continuar. O que vai mudar agora é a sua postura diante desses dias. Você vai entender algumas coisas que você não entendia. Você vai se comportar de uma maneira que você não tinha se comportado ainda, porque você agora está com o seu coração num lugar seguro. Os dias podem ser maus, mas o Senhor está guardando você, a sua casa, a sua família. Amém, meu irmão? Essa noite é uma noite de derramar o nosso coração diante do Senhor. Se você deseja por isso, irmão, de verdade, quando você diz assim: Senhor, eu aceito a tua graça me basta. O meu coração está nesse lugar de dependência. Versículo 10 do capítulo 12 diz assim em 2 Coríntios: por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ou seja, tudo isso continua. Nada disparou na vida de Paulo, tudo isso continua. Mas ele diz assim: quando tudo isso vem sobre mim, e na minha carne eu me sinto fraco, no meu espírito eu sei que eu sou forte. Eu sou forte, porque eu dependo dele, porque ele está comigo, porque ele não me deixa só. Amém, irmão? Paulo aprendeu a sentir prazer, alegria nas fraquezas, nas injúrias, nos apontamentos, nas necessidades. É assim que nós precisamos ser, porque nós vamos continuar passando por momentos difíceis, mas a nossa condição agora é outra, porque nós vamos agir como dependentes de Deus. Amém? Se você, irmão, entender essa palavra, se você receber isso no seu espírito, no seu coração, se você praticar isso com atitudes, sabe, não espera uma voz que vai vir do céu e que vai, não, é atitude, porque amanhã é segunda, esse mês começa, tem bastante coisa para fazer, conta para pagar, ai meu Deus, como é que vai ser, Senhor? Sabe, aquelas dificuldades que tiram o seu sono, tiram a tua paz, a tua tranquilidade, te enchem de ansiedade, de medo, de insegurança. Não, você vai se posicionar no lugar de dependência. Não é de negligência. Não é assim, não, eu dependo de Deus, eu não preciso nem trabalhar mais. Você está entendendo isso, né, irmão? Não é isso que eu estou falando. Não, você é um homem e uma mulher sensata, você entende essas coisas. É no meu espírito. Eu não me deixarei se abalar. Eu não me deixarei se influenciar pelas circunstâncias, porque eu creio no Senhor. O Senhor tem cuidado de mim. Aleluia. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E a fechar os teus olhos.
Essa chuva ela representa uma chuva do Senhor sobre a sua vida. Nós estávamos aqui cantando, pedindo chuva, não estávamos? Faz chover, faz chover. Este é um sinal daquilo que Deus quer derramar sobre você nesse ano. Sabe, irmão, você precisa ser crente para acreditar nisso. Essa é a primeira chuva do ano de 2022. O Senhor está iniciando um novo ciclo, movimentando a natureza para mostrar para você que Ele está contigo. E você pode olhar para essa chuva e falar assim: bah, que droga, agora eu vou sair da igreja e vou ter que me molhar para chegar até o carro. Ou você pode olhar para essa chuva e dizer assim: obrigado, Senhor, porque a natureza proclama a tua glória. Obrigado, Senhor, porque essa chuva representa aquilo que o Senhor quer derramar sobre mim, Pai, durante esse ano, na minha casa, na minha família. Essas chuvas são chuvas de bênção, Pai, de paz, de alegria, de prosperidade, dos teus cuidados. E eu quero ser inundado, Pai, eu quero ser lavado por essa chuva. Ah, meu querido, fecha os teus olhos, coloca a sua vida diante dele. Em tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir. Sinta aí onde você está. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai. Cada um que está aqui, Pai, aqueles que não puderam estar também. É um novo tempo, Senhor, é um novo ciclo. E que os nossos corações estejam dispostos a depender de Ti. Nós vamos trabalhar, Pai, em nós aquilo que muitas vezes deseja se manifestar, Pai, se sobressair
a nossa prepotência, o nosso orgulho. Nós queremos submeter tudo isso ao teu governo, Pai, e dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. E quando os espinhos vierem, nós vamos nos lembrar do que diz em Provérbios, Senhor, no capítulo 3, versículo 5, que diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nós vamos crer na Tua palavra, Senhor, nós vamos viver as Tuas promessas, nós vamos, Pai, nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que dependem de Ti, Senhor, que não são influenciados pelas más notícias, que encaram, Pai, a injustiça, o julgamento, as perseguições, como Paulo fazia. Eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer nas injustiças, porque tudo isso submete a minha carne a depender do Senhor, e o meu espírito é fortalecido. Guarda, Pai, cada casa, cada família aqui. Que o Senhor nos surpreenda, Pai, nesse ano que se inicia. Que o Senhor nos surpreenda, Pai. 2022 será o ano em que os Teus cuidados serão visíveis na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a nossa casa a Ti, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa, Pai, a nossa saúde física, espiritual, emocional, financeira. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Decretamos, Pai, a falência, a desistência, o retrocesso de todos os planos do inimigo, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Só o Senhor terá acesso aos nossos corações. E quando, Pai, nós pensarmos em fazer alguma coisa por nós mesmos, em que de alguma maneira isso nos leve a um lugar de exaltação, que o Teu espinho, Senhor, que esse espinho nos faça voltar para um lugar de dependência, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossa casa, nos nossos negócios, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, e nós nos colocamos à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, conta conosco, Senhor. Nós queremos, Pai, nos entregar em Tuas mãos, nos dispor à Tua obra, com o nosso trabalho, Senhor, com o nosso coração, com os dons que o Senhor nos deu, com os recursos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Conta conosco, Senhor. Nós vamos investir, Pai, nós vamos investir em oração, em rendição, em propósito, em oração. Senhor, nós vamos investir no Teu reino, Pai, com os nossos recursos, com o nosso tempo. Conta conosco, Pai, e os nossos olhos irão contemplar um grande avivamento acontecendo em nossa cidade, e ele vai começar por nossa casa, por nossa família. Nós veremos, Pai, os nossos primos, primas, tios, tias, os nossos avós, os nossos pais, Senhor, desejando Te conhecer. Aquilo que o Senhor te mostra hoje pela fé já é uma verdade na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Aquilo que você está visualizando hoje, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida profissional, essa visão que Deus está te dando, trabalhe por essa visão, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que o Senhor está te mostrando, pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebe isso, irmão, se expresse diante dele.